A paz do Senhor, amados, voltamos para mais uma leitura diária da Bíblia. Livro de 1 Crônicas, capítulo 6. Descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Arão, Arão e Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar. E Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abissua. E Abissua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi. E Uzi gerou a Seraías, e Seraías gerou a Meraiote. E Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas. E Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. E Joanã gerou a Azarias, este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou Salum. E Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadaque. E Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Essas são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho Jaate, seu filho Zima, seu filho Joá, seu filho Ido, seu filho Zerá, seu filho Jeaterai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Coré, seu filho Assir, seu filho Eucana, seu filho Ebiasaf, seu filho Assir, seu filho Taate, seu filho Uriel, seu filho Uzias, seu filho Saul, seu filho, e os filhos de Eucana, Amazá e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo, Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Filho de Eucana, filho de Jeroão. Filho de Eliel, filho de Toá. Filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai. Filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos os levitas foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos queimavam perfume sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abissua, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Zeraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok e seu filho Aimaas. E essas foram suas habitações segundo seus castelos no seu termo, a saber, dos filhos de Arão da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebron na terra de Judá, e os seus arrabaldes que a rodeiam,
Porém o território da cidade e as suas aldeias dera a Calebe, filho de Jefoné, e aos filhos de Arão dera as cidades de refúgio, Hebrom e Líbna e os seus arrabaldes, e Jatir e Estemoa e os seus arrabaldes, e Ilem e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Azã e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes. E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, e Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, todas as suas cidades pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família da tribo da meia tribo, metade de Manassés, por sorte, tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Sacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés em Bazã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte, tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arrabaldes, e deram-lhes por sorte as 6 cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram seus nomes. E quanto aos mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo se lhes deram da tribo de Efraim, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes nas montanhas de Efraim, como também Gézer e os seus arrabaldes, e Joquimeão e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileã e os seus arrabaldes. Essas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram Golá em Bazã, e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes. E da tribo de Sacar, Quedes e os seus arrabaldes, e Daberate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes. E da tribo de Asser, Massal e os seus arrabaldes, e Abidom e os seus arrabaldes. Eucoque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes. E da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia e os seus arrabaldes. E Amon e os seus arrabaldes, e Kiriatataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari da tribo de Zebulon tiveram Rimono e os seus arrabaldes, Atabor e os seus arrabaldes. E da além do Jordão da banda de Jericó, ao oriente do Jordão da tribo de Ruben, a Bezer no deserto e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes. E a Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes. E da tribo de Gade, a Ramote em Gileade e os seus arrabaldes. E a Maanaim e os seus arrabaldes, e a Esbom e os seus arrabaldes, e a Jazer e os seus arrabaldes. Amém?